Glória a Deus, né? É aquele portador de necessidades especiais, né? Não se usa mais o termo aleijado, né? Nem cego, nem portador de deficiência, né, física, porque ele era um portador de mobilidade especial, né? Ele era um portador de deficiência, como é que diz? Portador de necessidades especiais. Só para os irmãos saberem, né? Não se usa mais o termo aleijado, cego, né? É um portador de deficiência, né? Um portador de necessidades especiais. Amém? Glórias a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. O que foi? Karine está dizendo aqui, pessoa com deficiência, né? Eu aprendi portador de necessidades especiais. Não é isso? PCD. Portador de deficiência. Portador de pessoa com deficiência, não é isso? Então, corrigindo aqui, portador de pessoas com deficiências. Isso aí. Não usamos esse termo mais, né? Isso aí já não é usado, caiu há muitos anos já, né? Amém? Então usemos as palavras corretas. Portador, pessoa com deficiência. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Abra também lá em Jó capítulo 14, versículo 1. Tira um pouquinho do agudo, Arthur, por favor. Jó capítulo 14. Diz assim: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre essa tal abre os teus olhos, e a mim fazes entrar no juízo contigo. Versículo 4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados contigo. Está o número dos seus dias e meses, que o Senhor põe limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que o jornaleiro tenha contenda no seu dia. Esse versículo aqui do 1 ao 7, ele fala que todo homem, né, se é nascido de mulher, então é um ser humano, né? Não é um animal. E ele diz que os nossos dias são poucos, que nós não sofremos inquietação. É o tempo inteiro que a gente tem inquietação. Aí ele fala: sai flor e seca, ou seja, as coisas acontecem de bom e tem dias que as coisas não são tão boas assim, como a flor, né, que ela nasce, é bonita, depois ela seca. E depois ele diz: os nossos dias estão determinados.
E aí, lá no versículo 14 de João, nós lemos que Jesus falando, não se turbe o vosso coração. E é hoje que eu quero falar, é aqui que eu quero falar a respeito desse tema. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então essa primeira parte aqui, irmãos, é importante a gente deixar gravado dentro do nosso coração, que tem tudo, né? Lógico que o ser humano faz um favor de complicar as coisas. Tem gente que gosta de complicação. Você tem vários problemas, às vezes você quer arrumar mais um, né? Um exemplo desse é aquela pessoa que tem vários problemas dentro de casa, passou por várias dificuldades no seu casamento, e aí ela nem resolveu nada disso, ainda quer arrumar um namorado ainda, né? Acha que aquilo vai ajudar, mas aí você não sabe, vai ter mais um problema para resolver. Não que o relacionamento é um problema, mas aí mais um ponto que você precisa ter atenção para que ele não venha virar problema. E a gente sabe que essas coisas elas são assim. E aqui em Jó, ele termina aqui no versículo 7, e o último que eu vou ler, ele diz, tudo isso acontece, né? Fato. Aí no versículo 7 ele fala, porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Então, embora tudo isso venha a acontecer na nossa vida, passamos por momentos bons, passamos por momentos ruins, passamos por muitas lutas, muitas batalhas, a gente sabe, né, irmãos? Eu tenho aprendido muito isso, e Deus tem nos instruído isso também, que nós temos que aceitar a perda, né? A gente tem que chegar a um momento de falar, não, eu perdi mesmo. Porque aí você diz assim, pastor, mas eu não tenho que lutar. Você tem que lutar até onde, irmãos, você perceber que não dá mais. Quando você chegou na fronteira do seu limite, não há mais necessidade. Quando a pessoa vira para você falar, eu não te amo mais. Irmãos, veja, é a barreira do limite ali. Ali está o limite, não dá para ir mais. Eu não te amo mais, né? Ou se a pessoa fala, ó, eu te amo, mas na verdade com as ações ela não prova isso. É bem verdade que a gente passa por cima de tanta coisa por amor, né? O amor, ele tudo sofre, ele tudo suporta, né? Ele tudo, né? Eu me lembro, até estou lembrando aqui da Dina, né? Alguns tempos atrás, ela me procurou, pastor, eu quero pedir perdão para o senhor. Aí eu falei, amém, irmã, Deus abençoe. Aí passou um ano, ela veio de novo, pastor, eu quero te pedir perdão. Eu acho que foi isso umas 2 ou 3 vezes. E eu cheguei para ela e falei, irmã, precisa ver o que é. Ou alguma coisa em mim, ou é alguma coisa na irmã. Mas o perdão, ele tem que, né? Ele tem uma vez perdoou, esquece, né, irmãos? Eu acho que na vida da gente tem que ser dessa forma. Você tem um limite ali. E aí você chegou naquele limite. Ou eu perdoo, ou eu não perdoo. Agora, é uma bênção quando a gente, e é uma dádiva de Deus quando a gente chega nesse limite, e eu falo assim, ó, eu vou pedir perdão. E aí você sente no seu coração, embora você possa pedir 1000 vezes, a gente tem que aceitar as 1000 vezes que a pessoa perdoou, porque Deus está trabalhando dentro daquele coração. Então eu quero dizer para você, nessa manhã, se você tem alguma coisa contra alguém, se você sofre algo com alguém, não fique guardando isso, ponha para fora. A pessoa pode não aceitar, né? Pode a pessoa chegar e não aceitar. Eu poderia chegar para a irmã e dizer, irmã, não aceito o seu perdão, o problema é meu, mas ela fez a parte dela. E quantas vezes for necessário, é importante você fazer isso, né? Mas tem que perceber que aquilo ali tem que ser liberado o perdão. É como um pecado, por exemplo. A gente peca e a gente cai, pede perdão a Deus e volta a pecar. A gente peca, pede perdão a Deus, se arrepende e volta a pecar. E ali Deus não quer isso da nossa vida, né, irmãos? Tem muita gente que sofre com várias dificuldades, problemas, várias coisas, engano, mentira, né? Aquela pessoa que faz dissensão, você já viu isso? Isso é um pecado muito grande, digno, irmãos,
de ir para o inferno. Sabe o que é dissensão? Dissensão é aquela pessoa que ela é responsável por fazer um motim dentro da igreja. Ela ouviu e ela sai transmitindo e falando. Irmãos, é um pecado muito grande isso. Então, se você ouviu, irmãos, estanca ali. Né? Você ouviu, ouvi falar tal coisa, pronto, puf, fica parado ali. Porque você pode destruir, irmãos, uma vida e também você ir para o inferno. Às vezes a pessoa fala, é só falar mal dos outros, só que é pecado. Mas não é, irmãos. Tem vários pecados que a nossa boca... Então, você ouviu algo, fica quieto ali e você segue em frente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós lemos aqui, Deus falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. O que Deus está falando, irmãos? No primeiro momento aqui, dizendo que aqui nessa manhã tem pessoas que estão tristes, angustiadas, com o coração perturbado, angustiado, triste. Algo aconteceu na tua vida que perturbou o teu coração. Então saiba que muitas vezes nós procuramos problemas para nós, não é isso? Não tem aquela pessoa, não consigo ficar com a boca fechada. Fique com a boca fechada, né? Já com a boca fechada, né, irmãos, a gente já muitas vezes é errado e dá confusão. Às vezes a pessoa envolve a gente numa confusão e é perigoso, irmão. Sabe por quê? Estava conversando com um advogado essa semana. Estou vendo aí que ele vai fechar um trabalho aqui com a gente aqui na igreja. E ele estava falando, irmãos, que tem que tomar cuidado com o que você fala, porque mediante a lei, a calúnia e difamação dá processo. Já pensou, irmão? Você tem que gastar um dinheiro que você não tem para poder arrumar um advogado e ir lá. Então, se você fechar a tua boca, você já vai evitar vários problemas na tua vida. E Deus está falando aqui, irmãos, que tem muita gente que entrou aqui hoje, que tem a sua boquinha abençoada. Fecha a tua boca. E Deus está mandando dizer também aqui, irmãos, para avó, para mãe, para pai, para avô, não se meta onde você não foi te chamado. Fecha a tua boca. Não haja, não atue. Ah, pastor, mas é o meu neto. Não importa, não interessa, não é da sua conta. Cuida da sua vida. Não é verdade? Não se turbe o vosso coração. E aí, aqui voltando para o texto que nós estamos falando, aí Jó estava aqui no dilema, né? O tema aqui da Revista Corrigida fala, Jó roga a Deus pelo favor dele, pela brevidade e a miséria da vida humana. Ele falando assim, a vida humana, ela é uma miséria. Horas a gente está bem, horas a gente está mal. E ali nós temos que saber que seja algo que na tua vida acabou, cessou, uma enfermidade, como eu falei na quinta-feira. Você pode ter recebido um diagnóstico do médico, que você vai morrer. Mas, irmãos, ouça o que o Senhor está falando aqui para você nessa manhã. Deus pode restaurar. E Deus, através da boca de Jó, dizendo aqui, há esperança para a árvore, se ela for renovada, não cessarão os seus renovos. Não cessarão os seus renovos. Vamos ver uma que diz uma outra tradução. A esperança para a árvore cortada voltará a brotar e não cessará os seus brotos, diz a NVI, a NAA, né? A NVI diz, tornar a brotar os seus novos ramos vingam. Então, irmãos, eu queria começar aqui nessa primeira introdução dessa palavra, dizer para você, irmãos, que Deus, Ele pode, como diz aqui no primeiro versículo de Jó, tirar a inquietação daquele homem nascido de mulher, e ainda que algo tenha morrido, Deus pode restaurar. Deus pode transformar. Hoje nós estamos aqui num culto de ceia. A ceia do Senhor mostra que Jesus, irmãos, que Ele morreu, mas Ele ressurgiu. Porque muitas vezes a morte para a gente é o final das coisas. Nós falamos quinta-feira a respeito disso, que na Bíblia, todo milagre, foram 8 milagres, pouco, né, irmãos? 8 milagres que Jesus fez. Milagres, né? Milagres é aquilo, é inexplicável. E teve também curas.
Eu não vi o número de curas, mas Deus fez só 8 milagres. Milagres. Milagre é diferente de cura, né? Cura, ele curou o enfermo, né? Não, milagres ele transformou água em vinho, ele andou sobre o mar, né? Ele acalmou a tempestade. Esses são milagres que Jesus fez. Foram 8. Também durante 3 anos aproximadamente do teu ministério, e, né, ele mostrou isso. E a Bíblia toda, quando nós vemos de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que os milagres, os milagres e eventos que acontecem na Bíblia, acontecem para nos ensinar algo. E também, irmãos, as nossas frustrações na nossa vida também acontecem para nos mostrar algo. Nos ensinar que nós estamos fora da direção de Deus, nos mostrar que muitas vezes a gente está fora da direção de Deus. Falamos aqui, né, do banco das decisões. Aí o Juan está aqui hoje, né, para ouvir, lembra da peça? Será que o Juan está, né, tirou ele sentado no banco? Será que ele colocou Jesus para sentar no banco das decisões, né? Como que está, Juan, a sua vida hoje, né? Você está tomando as decisões da sua vida, ou você colocou Jesus para tomar as decisões da tua vida, né? O Juan fez a peça aqui conosco, e ele, né, quem estava aqui viu que é uma peça maravilhosa. Quando você coloca Deus para tomar conta das minhas decisões, Senhor, toma conta das minhas decisões. E aí Deus está falando conosco nesse culto de ceia, que ainda que morra, ainda que a árvore, irmãos, é bastante interessante, porque quando a gente anda aí por esse interiorzão, nós vemos no caminho, irmãos, algumas árvores que caem. Não se sabe qual o motivo que essa árvore caiu. Talvez porque estava com os galhos velhos, talvez passou alguém podando as árvores, não se sabe por quê. Mas quando nós caminhamos, né, no interior, nós vemos algumas árvores caídas no chão. E aí quando a gente vê, irmãos, a coisa mais linda que existe, quando você passa em frente a um tronco caído, você não sabe a história daquele tronco, mas ali quando você observa bem, quando você olha bem, você para, né? Quando você para, observa, você olha ali, nascendo um broto. E aí o Salmo diz, irmãos, que ao cheiro, não me lembro qual, com o cheiro das águas, só o cheiro, só aquela nuvem, aquele bafo assim, de água, que vem assim sobre aquela árvore caída, faz brotar um broto novo, faz nascer, né, irmãos? Nascer um broto novo. E ali, irmãos, se ninguém tirar aquela árvore daquele lugar, passando alguns anos, você vai lá olhar, ela virou uma árvore. Então é isso que Deus quer falar conosco. Eu não sei qual é a sua história contada até aqui, mas eu sei para te dizer que dentro da natureza nós vemos aquilo que cessou, aquilo que acabou, Deus transformar. E Deus pode transformar, irmãos, seja qualquer que seja a área da tua vida, Deus pode transformar. Deus pode transformar a tua família, Deus pode transformar a tua carreira, Deus pode, irmãos, porque Ele faz isso. Não sabemos a história, mas sabemos que Deus pode fazer, irmãos. Deus, Ele faz, Ele restaura. E a primeira coisa que eu queria, tinha algumas lições aqui que eu queria dizer para os irmãos, que o Senhor colocou ao meu coração. A primeira delas é que para que nós tenhamos uma vida de restauração, é muito bom restauração, né, irmãos? E tem gente, irmão, que às vezes morre e fica ali, você já viu aquela pessoa que está acamada e ela está vegetando? Aquilo não é vida, né, irmãos? Muitas pessoas desejam até a morte. Às vezes algumas pessoas veem algum bichinho sofrendo, levam ele até para sacrificar, né? Porque ele já está ali sem vida, está ali vegetando. Pense, irmãos, agradeça a Deus, irmãos, porque você não é um vegetal, irmão. Dá um glória a Deus bem alto. Dá um glória a Deus porque você abriu os seus olhos. Dá um glória a Deus porque ninguém precisou te trazer aqui à igreja. Dá um glória a Deus porque você veio pelas suas próprias pernas. Agradeça a Deus, irmãos, por isso. Agradeça a Deus pelo seu salário. Seja dizimista. Você dizima 10%, você abençoa os outros 90%. Agradeça a Deus. A única forma que nós temos, irmãos, de agradecer por tudo que Deus tem nos dado é duas formas. Primeiro com a fé e a segunda com a ação.
E qual que é a fé e qual que é a ação? A fé é quando você, ajuda a casa do Senhor, você ajuda a igreja, ajuda os irmãos. Vai vir o IPVA da Kombi aí, irmãos, misericórdia, Quando você é dizimista, você ajuda os irmãos. Você vê, a igreja está levando as irmãzinhas domingo para a casa delas, os irmãos. Então seja dizimista. É quando você atua, quando você age, E qual que é na sua fé? A obediência. Então aquele que age e é obediente, irmãos, Deus ouve e atende as tuas orações. Não existe maligno que entra na tua vida, nas tuas finanças. Aí você deve dizer assim, mas eu não sou a favor do dízimo. Eu não sei porque eu estou falando, minha palavra não é sobre dízimo. Mas Deus está falando aqui que Ele precisa abençoar algumas pessoas. E aí você caiu naquela que dízimo não é obrigatório no Novo Testamento. Mas todo mês que você deixa de dizimar, você fica dentro do teu coração com um sentimento ruim. E Deus está mandando dizer para alguém aqui nesta manhã. Minha palavra não é sobre dízimo. Mas você chegou a um ponto que você não crê. Mas todo mês que passa, que você vem à igreja, você recebe seu salário, você não dizima porque você ouviu que o dízimo, que não precisa dar o dízimo, que não precisa ajudar a igreja. Mas o Espírito Santo, todo dia, irmãos, está tocando no teu coração. Todo mês que você recebe, você sente no teu coração, eu deveria ser obediente a Deus, eu deveria fazer, irmão. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã, irmãos. O Senhor manda eu repetir, escuta o que eu estou dizendo. Se você é contra o dízimo, você não é a favor do dízimo, mas todo mês, e quando, irmãos, você entrega o dízimo, você sente uma alegria muito grande dentro do teu coração. Essa é a maior confirmação que existe dízimo no Novo Testamento. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O Senhor, Ele quer abençoar a tua vida, mas não adianta, irmão, não adianta você vir à igreja, não adianta você participar do dízimo, não adianta você vir só no dia do dízimo, não adianta. Se a tua casa, se a tua vida não estiver dentro do altar de Deus, se as tuas palavras, escuta, irmãos, não adianta, não venha mais para a igreja, procure ficar em casa, você está perdendo o seu tempo. Se a tua vida não é conivente do que você ouve na palavra de Deus, você está esperando o quê, irmãos? Não adianta nada, não vai acontecer nada. Mas que porventura, irmãos, existam pessoas assim nesta manhã, mas pessoas que adentram dessas portas para dentro e elas começam a ter a sua vida transformada. Tinham lá fora uma vida, irmãos, de morte, uma vida quando as pessoas olharam, você era como um galho caído no chão, como uma árvore, um tronco caído no chão. Olharam para você e não deram nada, disseram que você não foi abençoado no seu outro casamento, disseram que no outro relacionamento você foi mal, que nesse você vai. Na empresa que você estava, antes não dava certo, vai continuar dando errado. Mas Deus manda te dizer assim, que somente o sopro, o cheiro das águas, vai fazer brotar um broto novo. E as pessoas vão olhar para a tua vida e ver que ali há transformação em Cristo Jesus. Aleluia. E eu não estou dizendo só, irmãos, para nossa, que até agora eu falei a respeito de obedecer a Deus e Deus nos abençoar aqui na terra. Não é verdade? Seja obediente a Deus, irmão, que tudo vai dar certo na tua vida. Seja obediente a Deus, que tudo vai. Seja adorador ao Senhor. Adore a Deus, venha à igreja, comece a louvar, abre a tua boca mesmo caladinho, glorifica o nome do Senhor, Ele merece ser adorado. Mas eu não estou falando só nessa vida terrena, Lá eu gosto muito de primeiro versículo de Isaías 1:19, que fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas também, irmãos, nós sabemos que nós não devemos pensar, escuta aqui, você que busca os desejos materiais para a tua vida,
Você tem guardado dinheiro dentro de casa, você tem trabalhado e deixado de vir à igreja. Você, lógico, aquele que não pode, né, irmãos? Mas às vezes a pessoa entrega a vida dela, a pessoa se vende a tantas coisas, se vende a horas extras e não consegue vir na igreja, se vende a trabalho para tentar conquistar as coisas dessa terra, deixam de vir à igreja para poder estudar. Você pode estudar todos os dias, mas a quinta-feira é o dia do culto, domingo de manhã você não consegue vir à casa do Senhor. Então Deus fala também que nós temos que buscar o que, irmãos? Primeiro, as coisas dos céus. Nós temos que, antes de buscar as coisas terrenas, nós temos que buscar as coisas dos céus, orando ao Senhor. Faça um jejum, irmãos. Como que é o jejum, pastor? O jejum é para a sua vida espiritual. Não espera fazer um jejum no momento da adversidade. Deus está falando ao meu coração aqui. Tem pessoas aqui, irmãos, que têm feito dízimo no momento da adversidade. Deus manda dizer assim: faça jejum antes da adversidade. E é o que as pessoas não entendem. Uma vez uma pessoa perguntou: pastor, eu posso fazer jejum para arrumar porta de emprego? Não. Jejum não é feito para conseguir algo que não seja a sua vida espiritual. Tem uma pessoa doente, vou entrar num propósito de jejum. Irmão, está errado. Nós temos que viver, irmãos, escuta isso, uma vida de oração e de jejum constantemente. E a vida de jejum é uma vida de entrega, de obediência. Então o que você vai fazer? Você vai todo mês, você vai tirar 2 dias no mês, irmão, no mínimo. Você vai, não, hoje eu vou fazer um propósito de jejum. O que é jejum? O jejum é obediência a Deus. O jejum, ele é humilhação. O jejum é dependência de Deus. O jejum é entrega. É isso que é o jejum. Vou fazer jejum aí de não comer chocolate, irmão. Vou fazer jejum de não tomar café. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Mas e o jejum de Daniel? Irmão, leia a palavra de Deus para você não ser ignorante. O jejum de Daniel, ele deixou de comer as guloseimas do rei. Ele fez um propósito de comer só verduras. Aquilo não é base para a gente poder fazer um jejum de deixar de comer café, de deixar de tomar café, de deixar de comer pão. Não existe. Jejum é abstinência de tudo, de pão, de comida, de tudo. E aí você vai começar o seu jejum. Estou ensinando aqui os irmãos. Jejum é para a minha vida espiritual. Você vai começar o jejum meia-noite e vai terminar no meio-dia, sem beber e sem comer nada. E durante o dia, oração. Estou trabalhando, pastor. Não, você não levanta toda hora para tomar um café? Você vai levantar e vai entrar no banheiro em pé mesmo e vai orar a Deus lá no seu trabalho. E ali você vai adorar o Senhor. Senhor, como eu te amo. Isso que é jejum, irmãos. Será que eu estou falando besteira ou muita gente não sabia disso? Jejum é para que você venha entregar sua vida a Deus. Você vai falar: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha me ajudar. Sim, mas eu quero, Senhor, se o Senhor fizer, amém, se o Senhor não fizer, também amém. Aí, pastor, durante o jejum eu posso pedir sobre uma causa? Pode, irmão. Aí durante o jejum você fala: Senhor, abre porta para o meu filho, Senhor, aquela doença, Senhor. Mas o objetivo principal é a vida espiritual. Então, irmãos, quando eu jejum, eu mostro que eu sou dependente de Deus. E a primeira lição, irmãos, que Deus fala ao meu coração: nós temos que ser dependentes de Deus. E você é dependente quando você jejua. Pastor, posso jejuar 4 vezes por mês? Amém. Jejua toda semana. Pastor, posso 2 vezes por mês? Amém. Pastor, posso 1 vez? Pode. Não é de acordo com as suas lutas, é de acordo com a sua entrega. Pastor, posso jejuar 30 dias inteiros? Não, irmão. Qual que é a sua motivação para isso? Uma vez uma pessoa estava passando por um problema muito difícil na igreja, impossível quase. Ele falou: eu vou fazer um jejum de 2 anos. Eu falei: não, irmão, que isso? O que a Bíblia diz? Que Deus falou para o profeta, que o profeta falou que é mais correto obedecer do que sacrificar. Se o teu filho hoje chegar na tua casa e entregar
todo o dinheiro que ele tem, você não vai ficar feliz. Mas se o teu filho chegar hoje na tua casa e dizer que ele te ama e ele é fiel a você, é o melhor, muito melhor do que qualquer dinheiro, não é isso? Da mesma forma, Deus trata conosco. Deus quer a sua fidelidade. Imagina um filho que fala mal do pai, um filho que fala mal da mãe, né? Honrar o pai e mãe, irmãos, aquele que xinga o pai, aquele que amaldiçoa o pai, amaldiçoa a mãe, não é isso? Você vai viver pouco, eu falei aqui outro dia, viu, irmãos? É bíblico isso e nós temos vários históricos. O filho que não honra o pai, honrar o pai não é ficar dando dinheiro para o pai, nem levar o pai na churrascaria. É também isso, né, irmão? Se puder fazer, amém. Mas honrar o pai e mãe, honrar o pai e mãe é você obedecer o seu pai e a sua mãe. Isso diz que vai acrescentar os nossos dias na terra. Quando eu estou na dependência de Deus, eu não consigo olhar para o pecado. Quem toma café sem açúcar? Faz assim, ó. Olha, tem bastante cafezeiro aí, né? Eu não sei se você toma café sem açúcar para não tomar adoçante ou porque, não sei qual que é o seu motivo, mas eu queria lembrar você de algo maravilhoso. O melhor café, o café bom, não é aquele que a gente compra aí, né, irmãos? Acho que está acabando a bateria do celular. A bateria do som. Som, está dando um eco? Desliga a mesa e liga de novo para mim. Som. O melhor café é aquele café sem açúcar. Mas não é esse café que a gente toma, não, irmãos. Esse café tradicional, o Melita, que é o mais caro que tem, esse café, irmãos, ele não é o café premium. O melhor café é o café gourmet. Então, vou ensinar você, se você quer ser um cafezeiro. Você vai no Violeta ou qualquer mercado, tem lá aquela parte que tem café extra forte, tradicional, tudo isso é café ruim. É café que ele é moído e é torrado, eles misturam muitas coisas. Esse café não é bom você tomar ele sem açúcar. Aí você vai procurar, fala para o cara lá no supermercado, eu quero um café premium ou café gourmet. É caro, irmão, já vou logo te falando. 250 gramas é R$35 o café. Mas para quem gosta, irmãos, é maravilhoso. Ouve o que eu estou te falando. Você vai lá atrás, pega esse café e leva para a tua casa. Quando você fizer esse café premium e você tomar, o primeiro dia é ruim, irmão. Você que nunca tomou café sem açúcar, o primeiro dia é horrível, né? Porque você está acostumado com açúcar. Mas na medida que você toma o café repetidamente, um café premium, a 20ª dose de café, ele começa a ficar gostoso. E você percebe que o café, Cristiano, ele tem açúcar. O café sem açúcar, ele tem açúcar. Por quê, irmãos? O café, ele é uma fruta, né? E toda fruta, ela tem a frutose, até o limão tem. Se você também toma o suco de limão sem açúcar, e você acostumar, eu gosto do suco de limão sem açúcar. De tanto você tomar o suco de limão sem açúcar, você percebe, irmão, só que você tem que tomar muito, que ele tem lá no fundo, tem um docezinho no negócio, né? E aí fica gostoso. Você já viu, gente, que eu gosto muito de água com gás, com limão, e eu tomo aquilo com um prazer muito grande. E a pessoa olha e fala, não, por quê? Porque você está viciado em açúcar. Por isso. Mas quando nós tiramos o açúcar das coisas, realça o verdadeiro sabor daquilo que você está tomando. Então, se você toma um suco de manga sem açúcar, os primeiros sucos de manga são ruins. Mas de quanto você não está mais dependente do açúcar, chega um momento que ele realça o sabor da fruta. Fica maravilhoso, irmão. O de abacaxi não dá para fazer, porque o abacaxi é muito doce. Então você já toma, quem toma abacaxi com açúcar, você está tendo excesso do açúcar, né? Mas essas frutas que quando você bate não tem tanto açúcar, você percebe isso. O que eu quero dizer com você, irmãos? Que quando nós tiramos o açúcar, nós percebemos como o café é gostoso. Quando eu me afasto do pecado, como eu me afasto das coisas mundanas, eu me aproximo mais de Deus. Você está entendendo, irmão? Escuta que isso é profundo. Quando eu deixo de comer as coisas do mundo,
e eu dobro o meu joelho e não como coisas materiais, eu começo a comer coisas espirituais na base. E aí quando eu começo a comer as coisas espirituais, porque quem não come nada, está comendo a palavra, está comendo a oração, e ali você percebe que você começa a crescer, você começa a ter forças espirituais, e ali todos os seus problemas, eles se tornam pequenininho, e você consegue estudar, você consegue terminar uma faculdade e começar outra, você consegue guardar dinheiro, você consegue ter visão se aquilo vai dar certo ou se não vai, porque você deixou as coisas desse mundo para se abster das coisas de Deus. O jejum é isso, irmãos, aleluia. Tem pessoas que jejuam aqui, irmãos, glorifica o nome do Senhor, irmãos. Tenha uma vida de jejum e de consagração na tua vida, lá, Baia. O João uma vez, irmãos, estava com a vida dele lá em consagração. O João, o cara que mais eu conheço que faz jejum, irmão. Eu acho que aqui no Jaraguá não tem um homem que mais jejua do que esse homem. Uma vez chegou um macumbeiro lá na loja dele, foi cumprimentar, ele falou: opa, me deu um choque aqui, você tem algo diferente na tua vida. Então saiba, irmãos, que dentro da tua casa, o teu chefe, a tua namorada, o teu namorado vai ver por dentro quem você é. Você vai subir. O que diz o leão de Judá? Ele é o leão porque ele é forte, ele é poderoso. Quando olharem para você, até vão cair endemoniados. Uma certa vez, irmão, nós estávamos numa casa e teve uma possessão maligna, e na hora aquele demônio começou a rodar lá assim, e de repente o Senhor falou assim ao meu coração: olha no olho dele. Na hora ele veio com aquele sentimento de morte, andando assim, irmão, que nem uma cobra. Você já viu o endemoniado? Começa a se fazer assim, igual uma serpente, e ele fazendo assim, que nem serpente. Na hora que ele levantou, o Senhor falou: olha no fundo do olho dele. Na hora que eu olhei no fundo do olho dele, ele caiu para trás, plá! Nenhum mal chegará até a tua tenda, Arabácia. Irmãos, e o mais incrível é que muitas pessoas não sabem disso. Isso é normal. Eu vou fazer um jejum sem tomar café, eu vou fazer um jejum para não comer bolo. Tem gente que fala: vou fazer um jejum para não gastar dinheiro. Uma vez eu cheguei numa igreja, estava lá pregando, ia pregar, aí tinha uns jovens na porta. E aí eu ia pregar, cheguei cedo na igreja, aí eu vi um movimento de jovens, e aí um olhava para o outro e dava risada, outro olhava para o outro e dava risada. Aí eu cheguei para o pastor e falei: o que foi que esses meninos estão dando risada? Diz que eles estavam num projeto, num propósito de não falar mal, de não falar dos outros. Olha, irmão, já pensou? Estava num propósito de não falar mal dos outros. Então vamos fazer um propósito e não falar mentira também? Vamos, irmãos. Só 30 dias, né? A gente fica 30 dias sem mentir, vamos ficar 30 dias sem fazer as coisas, né? Irmãos, a sua essência, ela precisa, em nome de Jesus, ser transformada. Então bota uma coisa na sua cabeça. A primeira lição que Deus está falando: não tem como você viver uma vida plena com Deus se você não é dependente dEle. E dependente de ter um sabor gostoso do café, tirar o açúcar. O açúcar é o pecado. O açúcar é a vontade que eu tenho de dormir mais. O açúcar é quando eu levanto e já saio e vou trabalhar e não oro. Ó, irmão, Deus está mandando dizer aqui. Irmãos, o Senhor não tem se agradado, e não é uma nem duas não, irmãos. Eu estou falando, estou vendo um monte de seta na cabeça aqui, irmão. Assim, ó. Irmão, você não imagina como é revelação. Eu só não vou apontar, mas a maioria da igreja sai daqui, irmão. Estou vendo uma seta na cabeça de quem sai de casa e não ora antes de trabalhar. Irmão, estou vendo aqui, irmãos, um monte. Você vai ficar surpreso, irmão, se eu falar, mas eu não vou te apontar. Antes de sair da tua casa, tu dobre o teu joelho. O Senhor manda dizer: não tenho me agradado nem no primeiro momento do seu dia. Mas o Senhor está mostrando algumas setas verdes, poucas, irmãos, 1, 2, 3, 5 setas de pessoas aqui nesta igreja, que antes de sair da tua casa, você dobra 10 minutos e ora ao Senhor, e Deus tem te feito crescer como um leão onde você vai. Mas se você não faz isso. Antes do teu filho ir para a escola, você: pera aí, menino, vem cá. Coloca a mão na cabeça dele e fala assim: Senhor, abençoa essa criança, para que ela venha voltar um ser humano excelente.
Coloca a mão na cabeça do teu filho e da tua filha e fala: Senhor, faz com que essa abençoado, o teu neto, saia daqui e volta para casa como o melhor pai, como a melhor mãe, como o melhor profissional, que não venha te envergonhar, mas que seja, irmãos, uma bênção de Deus. Eu errei, mas os meus filhos não vão errar ouvindo essa palavra, porque todos os dias quando eles saem de casa, nós colocamos a mão na cabeça deles. Todas as vezes que nós acordamos às madrugadas para orar, nós oramos no pé da cama deles, e nós profetizamos, eu e a pastora: faz dos meus filhos melhor do que eu, Senhor. Repete para mim: faz dos meus filhos melhores do que eu, em nome de Jesus. Faz dos meus filhos melhores do que eu. Porque o que vai adiantar? Todos que estão aqui um dia vão estar aqui num paletó de madeira. Todos. Minha avó falava que a única certeza da vida é a morte. Todos nós vamos morrer. E já que o caixão não tem gaveta, o que você vai levar dessa vida? Nada. Mas tem coisas que você vai deixar ali. Pessoas vão olhar para você ali dentro daquele caixão e vão dizer: esse cara foi o cara. Esse cara fez de tudo para mim. Esse cara, porque é assim, irmãos. Você sabia que o seu pai vai morrer, Juan? Você sabia? Seu pai vai morrer um dia. Não te falaram isso? Vai. Um dia alguém chegou para mim e falou: meu pai morreu. Eu falei: eu sei o que você está sentindo. Ele falou assim: não, você não sabe. Ele falou para mim. O Tirso. Você vai morrer. Não, você vai ver o seu pai morrer no dia, você vai ver. Irmão, quem já perdeu o paizinho aqui, faz assim com a mão. Quem já perdeu a mãezinha, faz assim com a mão. Aquele dia, ninguém pode imaginar como é aquele dia. E no dia que eu vi meu pai dentro de um caixão, eu olhei para ele e falei assim: infelizmente o Senhor foi cedo, né? Mas eu procurei fazer tudo que o Senhor me ensinou. E hoje eu estou dizendo aqui para você, né? Meu pai nem sabia ler. Quantas pregações eu disse que o seu Geraldo falava: filho, na vida você vai fazer muitas coisas que você não gosta, mas estuda, porque um dia você vai fazer o que você gosta, não é isso? Olha ali, ó, fazia o que não gostava, a Thaís. Quem mais também fazia o que não gostava? Quantos aqui faziam o que não gostava? Está lá há 40 anos, está estudando, está ali para se formar, vai ser uma advogada. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você: o que vai conservar é o que você é. E Deus está falando comigo também no meu coração. Você que é um pai mentiroso, você que é uma mãe mentirosa, cuidado, porque o seu filho vai ser espelho do que você também é. É forte isso, viu, irmãos? Deus está falando com gente aqui nessa manhã. O seu filho vai ser reflexo daquilo que você é. Se o seu filho gosta de enganar, é porque ele te viu muito enganar. Se o teu filho mentiu muito, é que ele também te fez isso. E o que você vai fazer hoje? Você vai mudar as suas atitudes. A segunda lição, primeiro é depender de Deus. Falei sobre o jejum, falei sobre a oração. Ser dependente de Deus, senão não adianta nada, né, irmão? A gente está vindo para a igreja para esquentar banco. A segunda coisa é: precisamos ser sensíveis às coisas de Deus. Escuta isso. Quando eu tomo café sem açúcar, eu preciso ter consciência que ele precisa realçar o sabor do café. Senão você abandona na primeira dose. Escuta isso. Eu preciso ter um foco. Não, o meu desejo é tomar um café qualidade. Eu quero sentir o sabor do café. Esse é meu objetivo. Então eu não vou tomar açúcar, porque o meu foco é sentir o verdadeiro gosto do café. Se você não for sensível a isso, as bênçãos vão passar sobre a tua vida, irmãos. Eu estou dizendo agora, olha, a palavra já mudou. A palavra já é para aquele que é obediente. A palavra já é para aquele que obedece, que faz jejum. A palavra já mudou.
Você que está na presença do Senhor, você que tem se desviado do pecado, você que tem sido dizimista, você que tem sido ofertante, você que tem obedecido a Deus, escuta, você tem que ser sensível. O que adianta, né, você não ter a sensibilidade de ouvir Deus falar? Você chega na igreja, qualquer coisa te distrai. Você chega na igreja, não sai do celular. Eu já coloquei aqui um monte de tela ali assim, ó. Não fique no celular. Eu estava conversando com um irmão. Olha só, irmãos, eu acho que eu vou fazer isso aqui na igreja, viu, Emerson? Vamos estudar nisso. A igreja, vocês já viram o vídeo do Bispo Macedo falando de celular na internet? Coloca lá depois. Não é mentira que eu estou falando. Coloca assim: o Bispo Macedo amaldiçoou o celular. Vocês já viram? Quem viu isso? Pode colocar: o Bispo Macedo amaldiçoa o celular. O camarada está lá pregando, irmãos, e a pessoa está aqui no celular. Isso é ser sensível? Irmão, fique em casa, irmão. Eu já começo o culto assim, ó, dá um cutucão lá, dá um cutucão na pessoa do lado. Diz assim: não me atrapalha. Dá para falar depois. Aí você põe lá na internet para você ver. Ele está lá pregando e o fulaninho no celular. Irmão, você está jogando as conversas fora, irmão. Dá vontade de dar um croque na pessoa e tirar a pessoa da igreja. Eu entendi o que ele quis dizer. Só que ele fez de uma forma errada. Eu amaldiçoo o celular e tal. Sabe o que a Universal faz? Quem já foi da Universal sabe aqui, já foi lá no Templo de Salomão. Na hora que entra, o celular fica onde? Fica guardado lá fora. Irmão, Emerson, prepara, vamos fazer isso agora. Ninguém entra com o celular. Vai ficar ali. Você chega ali, pega uma chavinha, igual você vai no Leroy Merlin para colocar as coisas. Vamos fazer ali assim, ó, aqui tem 120 pessoas. Vamos fazer ali assim, você pega a chavinha, bota lá: pastor, mas fulano, então você senta lá fora, se alguém vai te ligar. Ou não vem para a igreja. Mas o meu filho está doente em casa. Não interessa. Você vai sentar lá fora para ficar com o celular. O que é isso? Não adianta nada. Aí alguém vai dizer assim: ó, pastor, está sendo exagerado. Não, eu estou aqui, irmãos, falando algo que na tua vida você vai dar problema para mim, para a pastora. Seu casamento não vai dar certo, a sua vida não vai. Por quê? Porque você está preocupado com as mensagens do WhatsApp. E as pessoas que mais ficam no telefone são as pessoas que mais precisam. Por isso eu vou fazer, irmão, vou colocar aqui. Não quero mais ir lá, não tem problema, irmão. Vai para uma igreja que pode entrar com o celular. Nós temos que ser sensíveis às coisas de Deus. Sensível a ouvir a voz de Deus, irmão. Uma vez alguém perguntou: pastor, como que é ouvir a voz de Deus? É só você perceber que Deus fala com a gente. Não precisa ser na voz audível. Olha, meu servo, vá para a direita. Olha, não. Ele fala através, irmão, de um sentido que nós temos, um contato direto com o Espírito Santo. É quando vem, que nem o João fez uma vez, ele veio receber um cheque, e aí o Espírito Santo falou para ele: não pega. Na hora ele falou: não pega, é uma viagem que você está querendo fazer, e vai, não dá certo, deixa, porque talvez não é para ser, é algo que está claro na tua vida, e dentro de você, irmãos, a tua mente está dizendo: vai para esse lado. Eu vou repetir de novo, irmão, você que todo mês não dizima, mas você fica com um sentimento ruim dentro do teu coração, não venha mais para a igreja, porque se você, irmãos, não sentir, agora quem não sente não tem problema, se você não sente que está errado, amém, irmão, continua do seu jeito, mas Deus está mandando dizer aqui nesta noite, nesta manhã, se você sente todo mês que você deveria dizimar e você não faz, isso, irmãos, você está errado, você está sensível à voz de Deus, mas você não quer ouvir a voz de Deus. Eu estou sensível, Deus me cobra todos os dias, Deus me cobra todos os meses, eu preciso. Às vezes você está escondendo algo do teu marido, às vezes você está escondendo algo do teu chefe, e aquilo dentro do teu coração está dizendo: não faça isso, está errado. Você não vê a hora de contar a verdade, irmão. Tem gente aqui omitindo, tem gente aqui, irmãos, escondendo. Deus está falando dentro de você: seja sensível à minha voz.
Aquela pessoa que ela é de um jeito num lugar, de outro no outro. Aquela pessoa que quando abre a boca fala, eu não deveria ter falado. O Espírito Santo está falando aqui, irmãos, com essa igreja. Você ouviu uma coisa e saiu contando, depois você falou, eu não deveria ter falado. Deus está falando com você, cala a tua boca, Arabaias. Deus está falando aqui, irmão. Você quer ter uma enfermidade, você quer sofrer com uma doença na língua, irmãos. Quantas vezes, eu não deveria ter falado, então não fala antes de falar. Nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Há um engano, a falta de ética é demoníaca. A frase, o fim justifica os meios, de Maquiavel, essa palavra ela é maligna. Nós somos santos, nós somos revestidos do poder e do Espírito Santo de Deus. Não recebemos porque não somos sensíveis à voz de Deus. E para ser sensível eu tenho que ouvir a voz do meu Espírito. Mas Senhor, pastor, o diabo fala. Irmão, se tiver algo que você tiver em dúvida, não sabe se é de Deus ou se é do diabo, fala com o pastor que na hora eu te ajudo. Se numa decisão que você for tomar, você não sabe se é de você, se é de Deus ou é do diabo, procura o pastor, nós vamos orar e nós vamos ter a resposta para você. Mas seja sensível à voz de Deus. Falando de restauração, não temos como não falar de um vaso quebrado. A Bíblia fala que Deus falou para Jeremias, vai lá na casa do oleiro, mas não falou mais nada. Só falou, vai lá na casa do oleiro. Diz que Jeremias desceu lá no lugar onde fazia vaso e ficou observando. Irmãos, Deus falou com Jeremias enquanto ele estava lá dentro? Audivelmente, não. Ele só mandou ele ir. Qual que era a parte de Jeremias? Ser sensível à voz de Deus. E ele entrou lá e ficou esperando. De repente, quem já viu aqui o oleiro? Eu já vi, né, irmãos? Lá no Oriente Médio, né? Fica ali assim uma roda, tem uma roda em cima, um cilindro e uma roda embaixo, e ali o oleiro fica chutando ali, faz aquela pressão ali, a roda fica ali girando, ele pega um barro, joga ali o barro e fica ali assim, ó, com água, e ele vai ali. Eu fiquei ali observando, irmão, muitos, aqui no Brasil também tem. E eu fiquei ali, irmãos, assim como Jeremias, sendo sensível à voz de Deus. Não saia da igreja sem achar que Deus não falou com você. Seja sensível à voz de Deus. E ali ele começa a fazer assim, ó. E eu comecei a observar, irmãos, o rapaz ali fazendo o vaso, e ali fazendo o vaso, e fazendo, contornando. De repente, irmão, ele colocou uma força muito grande no pescoço do vaso, né? Porque ele tem que ficar fino. E ele apertou, de repente... Vocês já viram isso? Apertou demais, além da conta. Quando apertou, aí o vaso se torceu todo e virou de novo um monte de barro. E eu percebi que para fazer a garganta tem que apertar. Depois, quando você vê, irmãos, aquela prateleira cheia de vasos, você fala, nossa, como Deus é perfeito. Deus, irmãos, Ele moldou você, Ele te apertou, Ele deixou você sofrer. Tem gente aqui sofrendo aqui. Tem gente aqui nessa manhã que Deus está apertando a tua garganta para você aprender. Tem gente aqui nessa manhã que durante o ano de 2023, Deus mais te apertou a garganta. Mas Ele não é como o oleiro, irmãos. Ele é melhor que o oleiro, que Ele vai apertar você até onde Ele quiser. E só você pode desistir. Se você desistir, você é fraco, porque a palavra fala que Ele não dá a prova maior do que você pode suportar. Se Deus deu um marido ignorante, se Deus te deu uma namorada ignorante para você, irmãos, permaneça firme, porque se Deus te deu, Ele vai continuar e vai te manter. E eu ali observando, quando eu olhei, ele pegou aquele barro que virou um montoado de barro de novo, e jogou fora? Não, irmão.
Sabe o que o oleiro fez? Ele pegou a água, jogou a água em cima e começou a moldar um vaso novo. Labassurecanta. Eu não sei se você quebrou, eu não sei se você abandonou, se você voltou atrás, se você tem vivido até chegar essa porta aqui para dentro, uma vida de pecado. Mas Deus manda te dizer assim: se você se permitir moldar pelas mãos de Deus, colocando as decisões de Jesus no teu lugar, as coisas vão andar na tua vida a partir de hoje. Rabácia. Eu estou vendo ali, irmãos, Deus está me mostrando, antes das 10 horas da manhã, pessoas chegando aqui na igreja, irmãos, com muitos pecados, com muitas falhas, com muita língua, tudo que eu falei até agora, irmão, estou vendo, irmão, cada um chegando ali. Mas Deus manda dizer assim: se você crer na minha palavra, obedecer os meus mandamentos, em vez de sair daqui com o nariz torto, sair daqui com lições aprendidas, você vai ser moldado em um vaso novo. E não é um barro comum. Você olha na prateleira lá, é um barro diferente. Um vaso é para moldar o mel. Mas o mel diz que o mel, através colocado dentro do vaso, ele conserva o aroma do mel dentro do vaso de barro. O outro vaso, ele é mais robusto, é para guardar a água. E aí na hora que eu olhei, foi vendo, cada vaso, Emerson, tem um valor. Uns são mais caros, outros são mais baratos. Vaso que guarda água é bem barato, que guarda mel também é baratinho. Aí eu olhei ali, tinha um ali que estava diferente, num destaque diferente. Eu olhei, ele tinha uns contornos, parece que tinha sido com uma argila diferente. Na hora que eu olhei, aí tinha lá vaso de $5, de $10, de $15, né? Quando eu fui olhar ali, irmãos, tinha um vaso lá, o mais bonito. Quanto que é esse vaso? $25. Faz a conta aí, 25 vezes 5, quanto dá? $500, né? R$500. Eu falei, o que esse vaso tem que os outros não têm? Esse vaso é para guardar azeite. Porque o azeite, irmão, verdade, não esses que a gente usa aí, mas o azeite verdadeiro, ele evapora. Eu coloco ele dentro de casa, tem que até fechar ele bem fechado, porque ele evapora. Então tem que ser, irmãos, um trabalho ali de contorno da sua circunferência, muito diferente dos outros. Irmãos, aqui nesta manhã tem vaso, não tem que guardar, olha ou não tem? Aqui tem pessoas que têm fechado a tua vida para o pecado, para o açúcar aí do mundo, tem ou não tem? Aqui tem pessoas pecadoras, mas hoje Deus está transformando você num vaso novo. E outra, o vaso que Deus vai moldar não vai ficar trincado, porque ele poderia muito bem pegar aquele vaso e jogar fora, ou deixar trincado. Não, ele vai moldar em um vaso novo. Alabassurecanta. Você vai guardar o melhor de Deus na tua vida, você vai guardar o evangelho de Jesus. Você que estuda a Bíblia e não entende nada, por quê? Porque você vai ter uma vida de entrega. O vaso novo vai transformar a tua vida e a tua história. Você não nasceu para ser água, você não nasceu para ser nada que mel, nem vinagre que apodrece ali, irmãos. Se você não colocar numa temperatura e num vaso certo, você nasceu para ser colocado o óleo dentro de você. E o que é o óleo? O que simboliza o azeite dentro de nós? O que simboliza, irmãos? É o Espírito Santo dentro da tua vida. Você vai profetizar. Tem gente que fala em línguas, tem gente que entrega e faz, mas a sua vida é toda torta. Não, Deus vai te transformar em um vaso novo, mas você vai ser bonito por fora e também bonito por dentro. Você pode glorificar o nome do Senhor. É isso que as mulheres querem, não é isso, irmão, dos maridos? Não é isso? É isso que as mulheres querem dos maridos, não é isso? É isso que os homens querem das mulheres, é isso? Uma mulher sábia, não que talvez não seja nem tanto bonita, tão bela, né? Isso, um rapaz que não seja tão bonito, mas alguém que dentro guarde a essência do Espírito Santo dentro do teu coração. É isso que Deus manda te dizer nessa manhã. Essa manhã vai ser contada da tua história. Ficará, o Senhor está falando ao meu coração, essa palavra ficará na história da Igreja Batista Eclésia. Você se compromete a ser um vaso de honra,
um vaso que não presta, um vaso barato. Não, feche as tuas brechas, volte à tua essência e adore ao Senhor. Aleluia. Eu não te fiz para perder, servo meu. Eu não te fiz para deixar atrás. Eu não te fiz para você não conquistar. Eu te fiz para você vencer, diz o Senhor. Alabassure canta, glorifica o nome do Senhor. O óleo, irmãos, ele também é colocado num vaso destacado, porque ele evapora fácil. Por que ele evapora fácil? Porque ele é de fácil penetração. Essas palavras que eu estou dizendo estão penetrando no teu coração? Estão ou não? Então fala em línguas, irmão, que está sendo penetrado aí a palavra do teu coração. Vai glorificando, eu tenho certeza que tem aí o óleo entrando, penetrando no teu coração. Aleluia, a penetração do óleo, irmãos. O que passava o bálsamo? Era o azeite que eles passavam, irmãos, na pele, e ele penetrava lá dentro da ferida. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão com as suas feridas abertas pelo passado. Você não tem dinheiro para pagar o psicólogo, você não tem dinheiro para pagar o psiquiatra, mas se você deixar penetrar o óleo do azeite, o Espírito Santo sobre a tua vida, você vai ser transformado. Você vai ser liberto com o cheiro das águas. Faz brotar, e logo verão o que você vai ser na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluias. Por isso que é feito num vaso caro, porque ele penetra, ele vaza. Se colocar num vaso de água, ele vaza, irmãos, começa a merejar ali óleo. O único que pode penetrar, o único material que pode penetrar o teu coração é o azeite. E ele só pode, irmão. Tem gente que deixa a bênção ir embora. Deus está mostrando aqui, irmão, eu preciso terminar. Deus está mostrando aqui, irmãos, pessoas deixando a bênção embora. Eu não vou apontar você lá no seu trabalho. As bênçãos não vão vir sobre a tua vida, porque você não está deixando penetrar. A obediência, a tua vida financeira não vai andar, porque você não está deixando penetrar. O seu relacionamento não dá certo, porque você não está deixando penetrar. Deixa penetrar o Espírito Santo dentro do teu coração. E se você não gosta desse gordinho, barrigudinho, careca falando, irmão, em nome de Jesus, procura outra igreja, irmão, para você ser abençoado. Mas lá vão falar a mesma coisa do que está falando aqui. Mas não deixe de ser penetrado pelo Espírito Santo de Deus. Renova em mim o teu espírito, como a pastora pregou aqui, que Davi falou: Senhor, renova em mim, Senhor, um espírito, um coração reto. Deus pode transformar a tua vida. Paola, quantas bênçãos você tem perdido, filha, quanto livramento Deus tem dado na tua vida, e você tem deixado passar. Abassure canta. Helena, Deus manda te dizer quantas coisas tem passado, porque tu não tens sido sensível à palavra do Senhor. Sensível, seja sensível. Deus está falando para você: seja sensível às coisas de Deus. Dani Coutinho, seja sensível à voz do Senhor. Deus manda te dizer: serva minha, adore a minha palavra, se empenhe na minha obra, pois eu tenho cobrado de ti. Tu tens sofrido, filha, porque você muitas vezes não tem sentido sensibilidade das coisas de Deus. Alabaçure canta. Deus está falando: Luciano, seja sensível às coisas de Deus. Peça para Deus batizar você com o Espírito Santo. Peça para que Ele venha encher você. Mas abra a tua boca, glorifica o nome do Senhor. Deus está falando: Luciano, abra a tua boca, diga glória, diga glória, 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 glória. Alabaçure cantas. Filha minha, quantas coisas eu quero fazer na tua vida, mas tu não tem ficado sensível à minha palavra. Viu, Dani França, eu quero mais de ti, eu quero mais entrega. Abra a tua boca e coloca aquilo, porque tu tem pagado o preço, filha minha. Tu é para ter conquistado mais. A tua casa já era para estar nas tuas mãos, mas seja sensível. Pastor, Senhor, mas eu tenho sido sensível. Não, você precisa ser mais sensível.
sensível. Se entregue mais. Ouça a voz do Senhor. Moisés, Deus manda te dizer que quantas bênçãos tu vai perder na tua vida, você tem a incumbência de levar a tua vida, a tua mulher e teus filhos ao avante. O Senhor concede a ti agora, nesse momento, a direção da tua vida. Ou você quer a prosperidade, ou você vai querer a pobreza. Deus quer abençoar, filho Marcelo. Quantas coisas Deus quer mudar dentro do teu coração. Deus manda te dizer assim: Marcelo, tenho visto, filho, a tua pedir, você tem me pedido, em coisas tem me agradado, mas em coisas não tenho me agradado da tua conduta, das suas palavras, das suas ações. Eu quero melhorar a tua vida. Deus manda te dizer: seja ético, seja verdadeiro, seja sincero, se desvia do mal, Labástia. Deus manda te dizer assim: o diabo tem pedido a tua alma, tem enviado amigos para tentar desviar a tua vida dos caminhos do Senhor, mas você sabe de onde Deus te tirou. Então entrega o teu caminho ao Senhor de verdade. Não ouça os seus amigos, não ouça aqueles que você não conhece, ouça a palavra do Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar por vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, os teus filhos grandemente, que possamos, ó Pai, pelas tuas mãos, sermos abençoados pela tua palavra e pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Senhor, está entregue, Senhor, o que o Senhor mandou entregar. Está, Senhor, diante da tua vontade. Faça o teu querer em nossas vidas. Amém.